Boa noite aí, a rapaziada toda. Miquelinda, vi tua mensagem aí, já printei a tela aqui. Quando acabar a live, eu falo aqui com a equipe para fazer contato com você, tá bom, querida? E aí, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo. Tranquilo, cara? Que bacana ter você aqui. Que orgulho, né? Ter você aqui. Deixa eu apresentar, pessoal, rapidamente aí. O Marcelo da Mata, que nas redes sociais aparece com o nome da empresa dele, que é a empresa chamada Atento, com 2 T's. Ele é aluno do curso A Engenharia do Planejamento Sucessório. É um aluno que tem se destacado no nosso grupo de alunos, trazendo ali respostas boas para os alunos nas dúvidas cotidianas, com um bom senso crítico para o planejamento sucessório, e que é um cara que tem uma aptidão muito boa para empacotar produto, né? Eu já até fiz esse elogio a você, né, Damata? Dei até algumas ideias de outros produtos que você podia ali agregar no seu portfólio. É um cara que tem uma visão bacana para o empacotamento do produto planejamento sucessório como um todo, né? E aí oferece serviço contábil, oferece serviço de registro, oferece, rapaz, uma coisa incrível. Eu gosto muito do teu trabalho. Felazar, vou dar print aqui, depois eu olho a mensagem online lá, tá? Pode ficar tranquilo, tá? Bom, é isso. E aí, o Damata troca muita ideia comigo sobre essas questões envolvendo o planejamento sucessório, especialmente nos aspectos tributários, que é onde o bicho pega mais, né, Damata? Assim, é onde o bicho pega. Depois eu vou até fazer um comentário sobre uma mensagem que eu recebi de um aluno hoje, muito interessante, com a Junta de Minas, aceitando integralização de capital com bem de terceiro, né? E aí o aluno me mandou e tal. Achei bem interessante. Dá uma live, inclusive, tá? É um assunto que dá uma live. Mas, Damata, te apresentei aí ao pessoal, o pessoal pode seguir aí o Damata, que a alcunha dele aí é Atento nas redes sociais. E a gente trouxe como proposta para esse bate-papo de hoje o tema AVJ e o ITBI. Bem assim, curto, direto, sem curva, para falar sobre uma solução, né? E aí uma suposta solução da utilização do AVJ para a obtenção da imunidade do ITBI. Né? O William aí agradecendo, né? Então, vamos lá. Antes de mais nada, Damata, sem a gente entrar na questão do ITBI e da imunidade do ITBI e do AVJ para a imunidade, eu queria que você trouxesse para a gente aqui a sua visão sobre o Instituto do AVJ, né? Que nem do, é da avaliação a valor justo, ou enquanto Instituto no masculino, né? Do AVJ. Então, não tratando aqui de imunidade TBI, não tratando aqui dessa discussão que é o tema central da live. A AVJ, uma empresa que já existe, ela é operacional, por exemplo, ela tem ativos dentro dela, né? Em que situação se encaixa essa figura jurídica do AVJ no cotidiano de uma empresa normal, sem pensar aí em holdings, cara? Divide com o pessoal a tua visão sobre isso. Então, o AVJ ele é um instrumento que ele transmite para o público em geral uma real noção de quanto vale aquela empresa. Então, a gente sabe que quando a gente cria uma empresa, né, a gente traz muitos valores defasados. Né? Ao longo do tempo, a contabilidade, os lucros, eles vão se fazendo. Mas existem alguns elementos que estão dentro da empresa que eles estão defasados. Então, de 2007 para cá, né, tentando internacionalizar as regras contábeis, né, trazendo uma visão até para as sociedades anônimas, quando fossem lançar capital, atualizar o valor de mercado, os ativos estão dentro dela. Então, isso até facilita quando você vai buscar crédito, né? Você tem que ter uma contabilidade mais parruda. Então, isso te permite obter crédito a uma menor taxa. Isso permite atrair pessoas interessadas em investir na sua empresa, né? Então, no dia a dia, é uma forma que você tem de falar para o mercado: olha, eu tenho uma empresa X, só que na realidade ela vale mais. E aí a gente faz uma VJ para poder tentar atrair, né? Maravilha. Deixa eu pegar então, para dividir aqui com o pessoal essa dinâmica, sobre a seguinte lógica, né? O seguinte aspecto. Quando a gente olha para uma empresa, existem várias formas de você identificar valor dela. Você pode falar, por exemplo, em valor nominal das participações societárias, que vai refletir ali o capital social. Então, eu tenho uma empresa cujo capital social inicial foi de 100 mil, e se não houver uma majoração ou uma redução do capital social, esse dado contábil vai ficar lá estático ao longo do tempo. Ele não pode sofrer nem correção monetária, ele fica lá estagnado, salvo se houver uma mutação de capital social, com aumento, com redução, retirada de cotas por conta de um sócio falecido, retirante ou excluído. Ou seja, em tese, não havendo um fato jurídico, o capital social permanece intacto, rígido. E é um dado que tem pouca prestabilidade negocial. O capital social não reflete valor do negócio, mas é um dado. Né? É um dado. É um dado que existe. Quando a gente fala, por exemplo, eu não posso emitir ações por valor inferior ao valor nominal delas. Artigo 13 da lei de SA Caput. Eu tenho que entender o que é o valor nominal, né? Para que eu possa, então, chegar a essa conclusão do que eu posso e que eu não posso em relação ao preço de emissão. Beleza. Segundo lugar, eu tenho lá o dado contábil, balanço patrimonial. Todo ano, com a contabilidade, pelo menos uma vez ao ano, que é compulsório, vai realizar lá o balanço patrimonial contábil e vai trazer o valor de patrimônio líquido daquela sociedade. Dentro desse valor, terá tudo que pertence àquela sociedade, quanto aos seus ativos e quanto ao passivo dela. Vai gerar lá o patrimônio líquido. Só que os bens, contabilmente considerados, ordinariamente não condizem com o seu efetivo valor. Quer seja porque eles podem valer muito mais, quer seja porque eles podem valer menos. Eles podem ter sofrido algum tipo de depreciação. Quer seja até que você tenha bens na contabilidade a valor zero, porque tem regras de depreciação, mas que é um valor econômico daqueles bens. Né? Então, o balanço patrimonial contábil feito anualmente não reflete o valor
efetivo de ativo e passivo daquela empresa. E aí, antes de eu devolver a palavra a você, o da Mata, a gente não vai enxergar o valor de patrimônio líquido por balanço de determinação, que é o mais próximo da lógica do AVJ, só que a avaliação do valor justo é feita sobre determinados bens. Né? Aí você vai lá pegar esse bem, e outra coisa é imaginar, por exemplo, uma retirada de sócio ou uma apuração de haveres por morte. Então eu quero saber quanto vale mesmo tudo que tem ali dentro. E aí eu vou fazer o chamado balanço de determinação, que é o que tem sido adotado pelo STJ como ferramenta para avaliação de participação societária para fins de indenização de sócio falecido, retirante ou excluído. E ainda tem, como o Renato Zorin falou aí, o valuation, né? Que é uma outra forma de você avaliar uma empresa, que é avaliar o seu valor econômico para fins de mercado. E aí, para fins de mercado, é para fins de venda. Eu posso ter uma empresa que tem capital social de 100 mil, balanço patrimonial com patrimônio líquido de 1 milhão, balanço de determinação com patrimônio de 4 milhões, e fazer uma venda dessa empresa por 20 milhões. E está tudo certo. Quer dizer, isso é normal. É quanto pagam por aquilo. E aí você tem expectativa de lucro futuro, o que durante muito tempo foi um método para apuração de haveres, e que o STJ tem vem mudando ali desde 2021 essa visão. Beleza com essa visão inicial da Mata? Entre nós estamos alinhados com essa percepção. E aí a empresa pode fazer uma avaliação a valor justo, né? Como é que ela faz isso, da Mata? Ela pega um bem? Como é que funciona isso, cara? Na realidade, quando a empresa ela integraliza o patrimônio, quando ela recebe o patrimônio, né, é feito um laudo pelos peritos contábeis. Os peritos vão fazer uma avaliação de quanto vale cada bem, né? Quanto vale cada obrigação. Ele vai analisar ativo e passivo para verificar qual é a real situação da empresa. Então é feito um laudo, né? Ultimamente, no mercado do PPS, por exemplo, as pessoas têm substituído esse laudo por avaliações da prefeitura quando ela emite o valor de mercado do bem. Prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, você consegue fazer uma consulta, né? E eles pegam esse valor e substituem por laudo. O mais apropriado é você ter um instrumento formal feito pelo escritório contábil, né, para poder dizer quanto vale realmente cada ativo e cada passivo. Perfeito, perfeito. Isso é feito pela empresa, para a empresa, dentro da empresa. Né? Acho que esse é um ponto que vai conectar aqui com o assunto central do nosso bate-papo, que é a questão da imunidade do ITBI. E aí, da Mata, eu vou historiar um pouquinho para o pessoal essa questão de onde surgiu a dinâmica de aplicar a VJ para obter, ou tentar obter, imunidade de ITBI. Vamos lembrar que a gente está autorizado pela legislação de imposto de renda, artigo 23 da legislação de imposto de renda, a integralizar a capital social numa empresa. Então, o Pablo vai criar uma empresa, ou já é sócio, vai aumentar capital, e aí nos é dada a faculdade de integralizar esse capital na empresa pelo valor histórico contábil, chamado custo de aquisição, aquele que está lançado na declaração de imposto de renda, não necessariamente o quanto foi a compra, tá, pessoal? Porque você pode ter tido acréscimos patrimoniais por obras, por exemplo, realizadas benfeitorias, ou em caso de imóveis que foram objeto de financiamento, você lança a declaração de imposto de renda, ano a ano, os valores que foram pagos a título de financiamento. Muita gente declara até errado imóvel financiado. E aí, quando você acaba de pagar o financiamento e tal, o valor total pago é muito maior do que o valor de mercado que você comprou na época, porque você tem ali o custo de juros. E, felizmente, isso é uma vantagem interessante do financiamento, você pode, sim, acrescer, né, esse valor de juros no valor do bem. Essa é a metodologia de lançamento de imposto de renda para imóvel financiado. Fato é que eu não posso falar questão de custo de aquisição, né? É o valor histórico, de um modo geral. Não é o quanto eu comprei, mas é por quanto está lançado hoje o bem na declaração de imposto de renda. E aí me é dada a faculdade de integralizar na empresa pelo valor histórico ou pelo valor de mercado. Da Mata, divide com a gente aí qual é a consequência de uma opção ou outra no que toca a ganho de capital, para o pessoal entender aí, cara. Então, assim, a legislação do imposto de renda ela é muito transparente, é muito clara, dizendo o seguinte: se você resolve integralizar para dentro de uma pessoa jurídica a custo de aquisição, a valor histórico, melhor dizendo, você não vai ter ganho de capital. Não haverá imposto de renda. Por quê? Porque não está tendo uma diferença entre o valor que está saindo do patrimônio da pessoa física e o valor que está entrando na PJ. Em contrapartida, a legislação também prevê o seguinte: se você opta por levar o patrimônio para a empresa já a valor de mercado, haverá tributação de imposto de renda apelidada por nós de ganho de capital, né? Uhum. A legislação é muito simples, muito básica. Vamos exemplificar, então. Se eu pegar aqui o sujeito que comprou um imóvel por 200 mil, fez 2 obras nesse imóvel, que levou esse imóvel a um valor total, com as benfeitorias, de 300 mil. E esse sujeito, anos depois, está vendendo esse imóvel por 1 milhão. Então, inicialmente, ele tem, claro que há um cálculo feito pelo GCAP, pelo sistema da Receita, porque tem que verificar se há deflação na base de cálculo. Mas, se não houver deflação, significa que eu tenho lá uma venda por 1 milhão, eu tenho um custo de aquisição, que é o somatório do valor por quanto eu paguei para comprar mais as benfeitorias que eu gerei, aí 300 mil. Isso me gera uma diferença positiva de 700 mil, diferença essa sobre a qual vai incidir o imposto de renda em ganho de capital, porque na pessoa física tem uma alíquota que vai de 15% a 22,5%, né? Sendo que a faixa dos 15% é muito elástica, ela é bem larga, parece a nova faixa de areia de Balneário Camboriú, bem larga ali, né? Então você tem até 5 milhões com a alíquota de 15% no ganho de capital. Beleza com isso, tá bacana. Se optar por integralizar o bem, os efeitos são análogos a uma compra e venda. Então eu estou criando a PJ, aumentando o capital de uma PJ, eu tenho a faculdade de integralizar na PJ pelo valor histórico contábil ou pelo valor presente. Essa é a dinâmica. E em optando pelo valor histórico contábil,
eu não gero ganho de capital. Então, eu vou pegar 300 mil em imóvel, que vale 1 milhão, integralizo por 300 mil, recebo cotas ou ações na mesma medida, 300 mil, eu tenho uma equivalência, eu tenho um resultado zero. Eu tirei 300 em imóvel e botei 300 em participações societárias. Agora, se eu optar por integralizar por 1 milhão, não estou proibido, é faculdade, aí eu vou trocar um imóvel cujo valor contábil é de 300 por participações societárias em 1 milhão. E aí a Receita vai entender que eu tive uma lucratividade que foi contabilizada naquele momento. Né? Eu passei a ter um bem com valor contábil maior, ainda que eu não tenha vendido, colocado dinheiro no bolso, nada disso. E sobre essa diferença vai incidir o imposto de renda. É isso, Damata? Tá batendo na tua cabeça? Perfeito, exatamente isso. Maravilha. E o que isso tem a ver com o ITBI? Diante da dinâmica atual, lá do tema 796, estou te provocando aqui, jogando a bola. Então vamos lá. Eu acho que assim, para a gente começar o nosso bate-papo legal, entendendo o quanto que o AVJ pode ser oportuno ou não para obter a imunidade do ITBI, a gente tem que entender, primeiro, quem é o contribuinte do ITBI e em que momento acontece o fato gerador do ITBI. Né? Então, assim, o ITBI, quem é o contribuinte? O contribuinte do ITBI vai ser o adquirente. Então, a figura da integralização, a pessoa física está levando o patrimônio para dentro da PJ, quem está adquirindo o patrimônio vai ser a PJ. Ela cria uma contrapartida que é cotas, mas quem é o adquirente, quem é o contribuinte do ITBI é a PJ. Ok? Foi por conta disso, né? É super razoável, a gente busca por sempre conseguir reduzir cargas tributárias. Criou-se a ideia de que, já que quem é o contribuinte do ITBI é a PJ, por que não tentar se valer de um AVJ, trazendo os bens a valor de mercado, para conseguir uma imunidade do ITBI? Então foi aí que começou a... Deixa eu te cortar um segundo, para pegar o pessoal que, assim, tem gente que está no jogo do planejamento já há mais tempo, né? Você vê que o José fez um comentário, né? O Baboreira, eu acho, vai ter que ver se na hora de cortar eu não estou errando aqui. Reis, isso. Comentando aí, né? A questão do ganho de capital, na BJ e tal. Então tem gente que já está mais habituê e tem gente que está entrando nesse universo agora. E aí, para tentar atender todo mundo, qual é o grande barato dessa história? Historicamente, e aí eu digo isso porque eu já fazia isso 20 anos atrás, já fazia isso 15 anos atrás, fazia isso muito bem até basicamente 2015, que é um divisor de águas em relação a isso. A gente fazia a integralização pelo valor histórico contábil, não gerava ganho de capital por isso, pedia a imunidade do ITBI e a imunidade vinha. Então eu tinha um imóvel de 300 mil no meu patrimônio, somando lá, tinha vários imóveis que totalizavam, sei lá, 3 milhões no meu patrimônio. Eles valiam em mercado 10 milhões, eles valiam em mercado 10 milhões, a gente integralizava pelos 3 milhões do somatório total desses imóveis. Havia, então, a composição do capital social por 3 milhões e uma equivalência, porque eu receberia ali, então, cotas ou ações no valor equivalente a 3 milhões e a empresa receberia em capital social 3 milhões. Ponto. Problema gerado, né? Uma explicação um pouco mais longa sobre isso, mas na origem de um assunto envolvendo uma empresa de Santa Catarina, que é o case da Luz Frama, um case conhecido, a empresa tem um nome conhecido, né? Para quem é habituado no ambiente de planejamento, sabe aí, quando a gente fala esse nome, chega a dar arrepio e tal, que o capital foi integralizado com bens, com valor contábil, eu vou arredondar para facilitar o bate-papo, com valor contábil de 800 mil, então contábil, pegava a declaração de imposto de renda, vários sócios, somava tudo, estava com 800 mil de valor contábil. E foi feito um capital de 40 mil. E aí, para integralizar um capital de 40 mil, os sócios colocaram bens no valor histórico contábil de 800. E nem se sabe dizer aqui, nesse momento, qual era o valor de mercado desses bens. Certamente que não era de 800, muito menos de 40 mil. É muito mais. Mas se optou por uma integralização adotando um valor de capital social menor do que os 800 mil do valor histórico contábil. Esse foi o ponto. E aí a prefeitura disse, pô, meu irmão, peraí, mas aí você está botando 760 mil, estou arredondando de novo, tá? Está botando 760 mil no capital social, na reserva de capital, e está botando 40 mil de capital. Então, você está enfiando dentro da empresa 800 mil, só que para o capital social está indo só o valor de 40 mil. E está formando uma reserva de capital de 760. Então, como a imunidade da Constituição, 156, parágrafo 2º, inciso 1, é sobre o valor que vai ao capital social, essa é a literalidade do texto constitucional, em realização de capital, é imune em realização de capital. Então, nesse caso, em realização de capital, foi só o valor de 40. Então, eu vou te dar a imunidade de 40. E aí, eu vou te tributar naquilo que foi para outra conta contábil, chamada reserva de capital. Essa foi a discussão. Essa discussão levou a um recurso, que foi pelo STF gravado como repetitivo em 2015, e que foi julgado em 2020 contra o contribuinte, no sentido de que não haveria imunidade para aquilo que foi parar na reserva de capital. Só que os municípios, danadinhos, pegaram a tese e interpretaram a tese como lhes foi conveniente. E começaram a cobrar o ITBI, mesmo quando a pessoa integralizava pelo valor cheio histórico, se fosse o caso da Luz Frama, 800 mil de valor histórico, capital de 800 mil, 0,0. E começaram a cobrar sobre o valor, a diferença sobre o valor de mercado, algo que não estava no radar do tema 796. E usando o tema 796 para fundamentar isso, ainda que equivocadamente. Com isso, os planejamentos, a partir desse momento, passaram a encontrar um baita obstáculo. Pessoal, por favor, se eu tenho imóveis declarados no meu IR por 800, eu posso integralizar pelos mesmos 800, ou por, sei lá, 4 milhões, que é o quanto vale,
Eu jamais vou integralizar por 4 milhões, se eu não quero pagar um baita ganho de capital, sem botar um puto no bolso. Eu vou integralizar por 800. Só que aí a prefeitura vai dizer, beleza, só que o valor dos bens soma 4 milhões, eu vou te cobrar ITBI de 3 milhões e 200. Aí você, não, caramba, não, eu não estou formando reserva de capital, cara. Eu não estou formando, eu estou botando ali tudo no capital social. Né? É outra coisa esse negócio do 796. E a gente vinha tratando como uma forma do distinguishing, que é uma forma de diferenciar o precedente da realidade. Só que o próprio Alexandre de Moraes, que relatou o tema 796, numa reclamação agora, em março, se não estiver enganado, e acho que foi até a Ana Nery que comentou aí, é verdade? Entendeu que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, que os municípios podem cobrar o ITBI na diferença. Cara, a gente ficou ferrado. Então, eu puxei aqui agora, o da Mata, só para historiar essa história, porque aí você agora vai puxar daí para explicar qual é a tentativa de usar a VJ para isso. E depois eu volto para a gente poder bater aqui se isso funciona, se não funciona, como funciona, ou como não funciona, e quais são os riscos disso. Vai lá, meu. Beleza, vamos lá. Então, partindo do pressuposto que a empresa, né, recebeu bens e ela pode se valer de uma avaliação para trazer valor de mercado, a empresa, ela, teoricamente, faz uma alteração. E nessa alteração vai constar qual é o valor, né, o AVJ, nas subcontas de desdobramento de cada ativo e de cada passivo. Só que muita gente, quando construiu a estrutura do AVJ, usa como justificativo, o tempo todo se preocupa, o que prevê a legislação do imposto de renda, né? Ah, vai ser diferido, não vai ser diferido, é ganho, é receita. Gente, vocês têm que saber diferenciar o que é a legislação do ITBI, o que é a legislação do imposto de renda. Nada referente ao imposto de renda. No momento em que a gente está analisando se o AVJ é oportuno ou não, vai ter valor. Vou explicar para vocês. Se a gente compreendeu, tá, que o AVJ é um instrumento exclusivo da PJ, né? A gente compreendeu que o contribuinte do ITBI é a pessoa jurídica. Qual é o momento que acontece o fato gerador? Eu gosto de trazer um exemplo um pouco lúdico. É uma corrida de revezamento 4%. Naquela hora que a gente vai passar o bastão, né? Então, imagina que a pessoa física está vindo lá com seus bens, está segurando o bastão. Tem um momento em que ela vai estar aportando patrimônio na PJ. É o momento que a PJ vai lá e bota a mão junto com ela. Legal? Nesse momento, teoricamente, quando eu estou tendo a transferência de titularidade do bastão dos bens, é o momento que o STF entendeu como fato gerador do ITBI. E quando que acontece isso na vida real? Quando a gente lá no RGI transfere o nome da pessoa física para a pessoa jurídica. Legal? Tá bom. Quando eu já estou com o bastão exclusivamente na mão da PJ, na corrida de revezamento, somente nesse momento onde eu tenho a titularidade exclusiva é que eu posso me valer do AVJ. Mas você concorda comigo que no momento que eu vou fazer o instrumento do AVJ, o fato gerador do ITBI já aconteceu? Isso. Pronto, é bingo. É sobre isso. É sobre isso. A questão aqui, pessoal, é temporal. A questão aqui é temporal. Quando eu integralizo... Maravilha. Olha aí, ó, a Maria está colocando. Quando o capital social é integralizado com base no valor declarado dos bens, é possível que o município reavalie o valor desses imóveis para cobrar o ITBI? É a pergunta dela. É o que está acontecendo, Marília. É o que está acontecendo a partir de uma interpretação ruim dos municípios. Ruim não, né? Escandalosamente confortável para eles, a partir do tema 796. E que, em princípio, não se confundiria com o tema 796, só que o próprio relator do tema 796 disse que tudo bem, porque não se confunde com o tema 796 e não impede que os municípios façam essa avaliação. Então, esse é um problema posto, cara. Assim, ainda dá para brigar, alguns tribunais ainda forçam uma barra. São Paulo veio bem, depois começou a escorregar e tal. Mas cada vez o cerco está mais apertado para isso, especialmente depois dessa decisão do começo desse ano, agora, março, abril, posso pegar outras temas, do próprio Alexandre de Moraes. Dito isso, qual era a estratégia pensada por algumas pessoas? De novo, sempre na tentativa da busca da economia, por maior que seja o risco, algo que eu realmente não recomendo que se faça. É você jogar o bem dentro da empresa pelo valor histórico, porque pelo valor histórico você não vai pagar o ganho de capital, e não tenha dúvida, pessoal, entre o ITBI e o ganho de capital, por favor, fica o ITBI. Porque o ganho de capital tem a alíquota de 15 a 22,5, e o ganho de capital e o ITBI tem a alíquota de 2, 2,5, 3, dependendo do município. Então, assim, como a base de cálculo nessa estrutura será a mesma, a diferença, o meu filho, então, eu prefiro declarar pelo histórico, a gente tem que tomar um ITBI, porque uma coisa paga 15, outra coisa paga 3%. Por favor. Rafael ajudou aí muito bem, Rafael, obrigado. Colocou a reclamação que eu acabei de comentar aqui, que dá a decisão aí do Alexandre de Moraes. Obrigado, tá, bro? Valeu. E aí, eu tenho lá a integralização do valor histórico, só que a criatividade, às vezes irresponsável, diz o seguinte: lá na hora que você integraliza, no próprio contrato social, você faz uma avaliação a valor justo, a VJ. E o bem passa a ter um outro valor. Aí já teve de tudo, tá, gente? Já teve criação de cota em tesouraria, teve criação de... Já teve de tudo, tá? Já da Mata. Eu vou mostrar para vocês aqui a minha visão sobre as consequências disso, inclusive. Tá? Não são pequenas. Elas não são pequenas. Mas, de qualquer maneira, o bem entraria por um valor no capital e, naquele mesmo momento, ele seria reavaliado pela empresa. Então, ele teria, como se estivesse, dois valores. Um de saída e um de entrada. Sendo que, na verdade, o valor de entrada sempre será o valor de saída. Se ele sair daqui pelo valor histórico, ele vai chegar aqui pelo valor histórico. Se ele sair daqui pelo valor atualizado, e pode, ainda que tenha ganho, ele vai chegar aqui pelo valor histórico.
Uma vez que esse bem pertença à empresa, e aí foi essa analogia que o da Mata muito bem fez, a empresa pode fazer desse bem o que ela quiser. Se ela quiser vender, ela pode. Se ela quiser doar dentro dos limites societários, ela pode. E se ela quiser trazer esse bem a um valor justo, ela pode também. Porque pode ser conveniente para ela trazer esse bem a um valor justo, para dar robustez ao resultado no patrimônio líquido dela. Mas esse é um problema da empresa com ela mesma a partir do momento em que o bem pertence a ela. E o fato gerador do ITBI é a transmissão de propriedade. Então, no momento em que eu vou fazer o registro imobiliário, que seria, ou deveria ser considerado, porque os municípios também são sacanas com isso, o ato de integralização e transferência patrimonial, o bem entra na sociedade pelo mesmo valor que ele saiu. Eu não posso ter uma Cinderela às avessas, né? Porque na Cinderela, ela sai bonita e volta a gata boalheira lá, volta né, toda estrupiada e tal. Aqui o cara quer sair com bem num valor baixo e fazer ele chegar lá num valor alto, para tentar convencer o município de que o bem está entrando no valor de mercado. O que está acontecendo na prática e que o pessoal não está entendendo? E aí é o ponto primordial. Tá? Algumas pessoas estão fazendo isso e isso está dando errado. E elas devem agradecer por estar dando errado. Porque na medida em que dá errado naquele momento, você toma o susto naquele momento, você corrige o rumo das coisas naquele momento, você traz o cliente à realidade naquele momento. Para os casos em que isso está passando em alguns municípios, e tá, o que você tem é uma cegueira deliberada do município naquele momento. Só que a fiscalização da imunidade do TBI vai acontecer a partir do 3º ano até o 8º, que é o período de fiscalização pós-quarentena. Então, concedida a imunidade hoje, são 3 anos de quarentena quanto ao faturamento. Não vou entrar no tema 796 na tese filhote, da atividade imobiliária não condicionada a isso e tal. E aí você tem, a partir do 3º ano, 3 anos de período de fiscalização. Desculpa, 5 anos, a partir do 3º ano, de período de fiscalização. E é exatamente nesse quinquênio que você vai, que vai chegar a conta. E quando ela vai chegar, como muito bem manda o CTN, ela vai chegar, eu explico de novo ali, fica tranquilo. A conta vai chegar com o fato gerador lá atrás. Consequentemente, depois, com juros, multa, correção monetária, todos os encargos, os consectários moratórios da lei de vendas. Veja, só para explicar de novo, tá? É porque na interpretação clássica da imunidade, sem entrar no mérito de uma nova interpretação mais bacana que a gente tem agora, a imunidade estaria condicionada à empresa não ter uma receita imobiliária preponderante. Tá? É o mesmo tema 796, Gonzaga, o que diz que a imunidade pode ser incondicional. Mas o tema não está sólido, não, tá? Isso é uma decisão do valor econômico essa semana sobre isso. Então, eu vou integralizar o bem na empresa e vou ter 3 anos de quarentena, sem poder ter a preponderância da receita imobiliária, segundo a interpretação dominante hoje. Depois desse período, nasce o prazo de fiscalização, que é de 5 anos. E feito a partir da fiscalização do 3º ano da quarentena. Por isso que se estica muito. Tá? A Silvia perguntou aí, mas o que deve ser feito então? No final aqui, Silvia, eu vou comentar minha visão sobre como fazer, apesar do objetivo da live ser para tratar do AVJ e do TBI, assim, no sentido de que isso é um perigo. Tá? Então, o objetivo da live é esse. Tá? É realmente trazer um problema. Tá? É trazer um problema. Agora, da Mata, enquanto você, se quiser complementar alguma coisa, eu vou pegar aqui uma decisão de uma advogada que usou dessa ferramenta e a conta saiu bastante cara para ela. No caso do município de Lavínia, é um dos casos que ficou mais aí conhecido no mercado de planejamento sucessório, estou abrindo aqui, e que o procurador do município de Lavínia, nesse case, dá uma porrada na própria advogada, que foi usada a VJ e tal, e dá uma baita porrada, porque ele diz o seguinte, olha, a pessoa está tentando fazer com que ela pegue uma nota de R$10, escreva 20, jogue por 20, depois ela volta a ser 10. Né? São essas coisas que podem acontecer. Só que no caso concreto, não só o município negou a imunidade integral, quanto mandou oficiar a Receita Federal para apurar o ganho de capital. E é aqui da Mata que eu quero conversar com vocês. Aqui da Mata. Completa aí que eu volto depois. Pode completar aí. Eu acho que assim, para o pessoal conseguir amarrar bem na cabeça, antes da gente entrar nas possíveis consequências, é importante para que vocês consigam entender se vocês estão usando um instrumento que é apropriado ou não. Então, primeiro de tudo, vocês compreenderam qual é o momento que acontece o fato gerador? Compreenderam. É no momento que a gente faz a transferência de titularidade lá no RGI. Então, quem pode fazer o AVJ? Exclusivamente a pessoa jurídica. Na hora que a pessoa jurídica tem posse dos bens, tem propriedade dos bens para poder fazer o AVJ, o fato gerador já aconteceu. Só que, no universo do planejamento, as pessoas elas constroem instrumentos muito inteligentes, rebuscados, né? Que normalmente podem levar a uma leitura equivocada por parte do fisco. Mas o que é importantíssimo que vocês compreendam, né? Mesmo que você faça um contrato social por etapas, a gente chama de steps, né? E que lá no contrato, numa única alteração contratual, você diga, olha, eu estou levando o patrimônio com base no valor histórico. Aí, numa cláusula seguinte, a PJ faz um AVJ. Mesmo que você faça isso, é importante que você entenda que o contrato social ele é válido, ele está em vigor. Só que a cláusula que fala que a pessoa jurídica vai fazer o AVJ, essa cláusula não tem eficácia. Essa cláusula ela só vai ter eficácia no momento que a pessoa jurídica for realmente a titular do bem.
Então, isso é importante, por quê? Porque muita gente, por entender que o instrumento, o contrato social, a alteração desse contrato é feito antes de se levar ao RGI para transferir a titularidade, teoricamente, vai acontecer algo simultâneo. E não é assim que funciona. Cronologicamente, na linha do tempo, quando a gente vai fazer o mapa da tributação, o AVJ só pode ser feito, mesmo que seja 1 segundo, 1 milionésimo de segundo depois da propriedade já estar na mão da pessoa jurídica. Ou seja, não cabe se cogitar usar AVJ para a imunidade do ITBI. Exatamente, cara, exatamente isso. Aliás, é ótimo dizer isso aqui, Damata. O AVJ não é um instrumento defeituoso. O AVJ é um instrumento perfeito. Ele é um instrumento maravilhoso. O Bob Zu ali fez um comentário íntegro ali. Né? Ele é usado, de acordo com a instituição normativa e com a legislação, para parametração de mais-valia do bem, para que eu possa ter um ganho ali em cima, etc. Avaliação a valor justo, aí para o Guilherme, contador. AVJ, avaliação a valor justo. É um instrumento lícito. É um instrumento adotado pelas empresas, de um modo geral. Mas, como o próprio nome diz, Damata, pelas empresas. Ou seja, é algo realizado pela empresa, para a empresa, dentro da empresa. E não do sócio para a empresa. Porque no momento em que o sócio integraliza o capital social, eu tenho um movimento patrimonial. Eu tenho um movimento patrimonial. E esse movimento patrimonial é pelo valor que eu, sócio, escolher. Podendo escolher valor histórico ou valor presente. E aceitando as consequências advindas daí. Então, se eu tiver escolhido o valor histórico, eu não vou pagar ganho de capital. Mas, provavelmente, eu vou ter um município me cobrando a diferença do ITBI. Não todos. Você pega, hoje eu dei uma mentoria de manhã, por exemplo, com uma advogada, com um projeto maravilhoso, com um cliente em Bombinhas, Santa Catarina, que é um lugar maravilhoso, lindo, maravilhoso. Eu estive em Bombinhas de moto, delícia. E lá o município, até deixando claro aqui, aproveitando, né, não cobra diferença. É uma posição lá. E não é o único, não, cara. Tem alguns municípios que não cobram. E, porra, do cacete, parabéns, cara, pro município. Assim, que é o que eu acho certo. Mas é uma escolha que na ponta do lápis, no final do dia, vai custar um ITBI na diferença na maioria dos municípios, quer a gente gosta, quer não. Mas o maior risco, pessoal, e aí é que está a história, é que, na medida em que a pessoa tenta tirar o bem com um valor e fazer ele chegar com outro valor, duas coisas podem acontecer. Ou uma interpretação da receita, de que o bem está saindo para um valor maior, para o valor presente, e enxergar um ganho de capital lá na pessoa física. Cuiabá também, Rafael, bem lembrado, tá? Bem lembrado, Cuiabá também não cobra. É muito bom para fazer projeto. Mas, então, a primeira coisa é, a Receita Federal, se entender que, na verdade, o valor não saiu por menos e chegou por mais, ele saiu por mais, porque se ele chegou lá por mais, ele é mais. E ele sempre foi mais, consequentemente, vai gerar um ganho de capital na física a 15%, 15 a 22,5%. Mas o problema é que algumas pessoas... essa coisa de alugar em uma na outra, Gonzaga, pega aí, cara. Eu fiz uma live esses dias, pô. Foi domingo e tal. Cara, dá uma olhadinha aí. Acho que foi a terceira live antes dessa que eu fiz, tá? Tá salvo no meu Instagram aí. Eu fiz uma live só sobre isso, só sobre isso. Mas, voltando aqui. Então, se entender que houve formação de reserva de capital, que é o que se disse expressamente em alguns casos, cara. Alguns casos eu vi contrato social dizendo, ó, vai tal valor pro capital tal para reserva. Indo para a reserva, a gente vai ter aquele problema, que é uma outra discussão, que na Mata esses dias trocamos áudios longuíssimos sobre esse assunto, mas que no frigir dos ovos, sem a gente também verticalizar muito aqui, pode gerar interpretação de ganho de capital na empresa. E se gerar interpretação de ganho na empresa, você vai ter uma tributação de 34% sobre essa diferença. E aí, galera, assim, o cara tentou economizar 2, 3% de TBI e tomou 34%. Essa é a consequência. No caso dessa menina advogada que trouxe esse caso de Lavínia, a conta ficou caríssima, porque não só ela teve a negativa, como, da unidade, como ela teve o pedido de ofício à Receita para apurar o ganho de capital, e no caso é sinistro demais, porque a previsão expressa de emissão de cotas em tesouraria, e para eu comprar cotas em tesouraria eu tenho que ter reserva de lucro ou reserva de capital, e para eu ter reserva de capital eu tenho ágio, eu tive que ter ágio na emissão. Então o risco de tomar um 34%, e o dia que eu fui entrevistar essa menina, e depois ela foi passar a conversar com meus alunos no grupo de DPS, da Engenharia do Planejamento, ela não sabia, eu que contei para ela, o CNPJ do cliente dela estava cancelado por fraude fiscal, sabe? Veja aí o tamanho do problema. Aí fica aquela volta do que não for, bota o bem, tira o bem, vai pagar o ITBI para entrar, vai pagar o ITBI. Vai discutir, mas o município vai querer cobrar. O lançamento tributário já fez. Você vai até discutir que não tem incidência porque não teve registro, mas o município vai cobrar. Não vai lá, ele vai cobrar. E aí a pessoa vai tomar uma porrada de ITBI para ir, uma porrada de ITBI para voltar, um CNPJ cancelado, um ofício à Receita para pagar ganho de capital. Ou seja, as pessoas que defendem que o inventário é capaz de corroer até 40% do patrimônio, o que também é um exagero, são as mesmas pessoas que defendem soluções que, sem exagero, podem fazer corroer esse patrimônio realmente em 40%. Isso é foda. Eu não tenho outra coisa. Isso para mim dói na alma. Porque o discurso, e aí eu pego o Escoto, o professor Escoto, que é meu aluno também, querido, ele fala do advogado Coveiro, né, que é vender planejamento, nada mais. Não, porque inventário vai acabar com a da família e tal. Eu entendo assim, essa coisa de você tentar evitar inventário, apesar de haver um exagero matemático nessa coisa de 40%, vai corroer o patrimônio, vai acabar, vai mudar de classe social e tal. As mesmas pessoas que são advogados coveiros para vender planejamento são aquelas que criam estratégias que permitem um custo tributário que pode chegar até mais de 40%. Ô, Damata, eu fui, meu irmão. Isso me deixa ensandecido. Agora, Pablo, e aí, né, Damata? Qual é a solução? Né? Qual é a solução? Qual é a solução? Né? Porque assim, tudo bem, você está aqui metendo a porrada numa estratégia. Qual é a solução? Meu filho, a primeira
solução é cogitar que toda vez que eu fizer uma integralização de imóveis, eu tenho um evento de ITBI. É como eu chamo no curso da Mata. O evento de ITBI. Eu tenho um ato inter vivos oneroso envolvendo imóvel. É um evento de ITBI. Se eu tenho a possibilidade de uma imunidade, beleza, eu tenho. Mas aí eu tenho que verificar as condições, ainda que eu discorde das condições. Mas elas estão lá. Se eu tenho uma imunidade que eu entendo que deveria ser de 100%, mas as pessoas, André Luiz Santa Cruz Ramos, Dedeco 1978, caguetei aqui, que esse teu Insta é pessoal. As pessoas vão fazer lá a integralização, acreditando numa imunidade integral, mas pode não ser integral, pode ser parcial. Então, o que eu trago para vocês aqui é, toda vez que você vai fazer um projeto de planejamento envolvendo imóvel e holding, a primeira coisa para o cliente é, você está diante de um evento de TBI. Mas disseram que eu tenho imunidade. Beleza, irmão, mas vamos lá. Quem te disse isso? Está com a barriga no balcão para pedir a imunidade? Está se responsabilizando por aquilo que diz? Então o evento de TBI está lá. A partir daí, você vai ver se aquele cliente da Mata, por exemplo, tem condições de ter uma atividade operacional lícita e de não risco para tentar fazer frente ao faturamento da empresa, o faturamento imobiliário, que pode permitir uma imunidade condicionada. Mas pode cobrar diferença? Pode. Aí eu vou para outra parte da história. Vou discutir isso agora ou vou esperar amadurecer a jurisprudência? O cliente não tem atividade operacional que possa fazer frente ao faturamento imobiliário, pelo menos sem risco. Beleza, ele vai discutir o quê? Uma imunidade incondicionada, então 796? Vai judicializar agora? Ou vai pagar e esperar amadurecer a jurisprudência para ver se vai ter caminho para uma restituição? O que as pessoas têm que entender é que o cenário atual é um cenário de incidência de TBI, ainda que parcial. Mas aí não funciona o planejamento. Mas aí eu faço uma pergunta a você. Você consegue fazer um planejamento sem mentir? Você consegue... Ainda, Mata, olha que provocação foda. Vocês que estão aqui, tem quase 150 pessoas aqui. Você consegue vender um planejamento sem mentir para o cliente? Sem dizer que ele vai ter uma imunidade TBI de qualquer maneira? Pois é. É isso que vocês têm que aprender a fazer. A fazer planejamento com um ITBI nas costas. Ensinando para o cliente que ele vai ter, por exemplo, uma economia no ITCMD. Que ele vai ter outras vantagens na outra. E que se ele disser, mas eu não tenho como pagar o ITBI, você diz, tudo bem, não tem como te atender. E é caso encerrado. Não é isso, da Mata? Da Mata, você faz planejamentos dos seus clientes, certo? Nunca deixei de fazer um planejamento por conta do ITBI. E pegando o gancho nisso que você está falando do planejamento, muitos colegas, a grande maioria, quando vai fazer um planejamento, ou é advogado ou é contador, né? Praticamente não existe um trabalho a quatro mãos ao mesmo instante. Primeiro se faz uma coisa para depois fazer outra. E aí muitas das pessoas, quando estão fazendo planejamento, né, não tomam cuidados com princípios contábeis, por exemplo. Olha, eu sou advogado, mas eu tenho uma longa bagagem de contabilidade que me permitiu enxergar que nem tudo está nos CPCs contábeis, nem tudo está explicadinho no RIR, nas instruções normativas. Então, assim, a primazia da realidade, a não confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e as pessoas dos sócios. Então, as pessoas, quando começam a fazer um planejamento, se preocupam em fazer uma cláusula muito bonitinha. Depois, elas se preocupam em como vão fazer com que aquela cláusula ganhe um aspecto contábil. Só que elas não sabem, né, às vezes por inexperiência ou por não atentarem como é a prática do planejamento, que existem declarações que são obrigatórias. É muito perigoso no mundo de hoje você fazer um planejamento sem se atentar com uma DBE. Por exemplo, semana agora, eu tive um grande amigo que ele está fazendo 10 holdings, né, em SA, Sociedade Anônima. E aí ele estava preocupado porque o livro de ações agora é digital e ele não conseguia... aquele livro digital poderia ter alterações entre um sócio e outro. E aí a gente, fazendo uma análise, a gente falou, gente, tem uma declaração chamada DTTA, que é uma declaração de transferência de titularidade de ações. Tem a DBE. Dentro do planejamento patrimonial, quando a gente está fazendo um aporte de imóveis dentro da empresa, lá no Registro Geral de Imóveis, vai ter a famosa DOI. E a DOI. Porque alguns colegas entendem que eles vão fazer uma VJ, vão estar lá num contrato social, dizendo que tem bens na declaração com valor histórico e tem bens e traz o valor de mercado. Aí, quando vai lá levar para o registro no RGI, passou na prefeitura, passou na junta comercial, tudo bonitinho, prefeitura gera imunidade sem dizer qual foi a base de cálculo que gerou aquela certidão de imunidade, aí chega lá no RGI, esquece que o responsável pelo RGI, ele sabe que o município tem como praxe fazer a imunidade, conceder a imunidade sobre o valor de mercado. Aí ele vai olhar e vai falar assim, bom, tem dois valores aqui. Meu emolumento vai ser sobre o maior valor. A minha DOI vai ser sobre o valor de mercado, maior valor. Por isso que dói. A DOI for gerada, vai lá para a Receita Federal. A Receita Federal fala assim, o bem saiu do teu patrimônio com custo histórico, com valor histórico, está entrando na PJ através da DOI dizendo que é valor de mercado. Olha o risco. Aí tem alguns colegas que, não, vamos sentar e conversar com o tabelião. Vamos despachar com ele. Pô, pessoal, não é assim que funciona, né? Vamos lá. Você vai chegar, vai sentar com o tabelião, vai falar para ele, olha, eu estou botando aqui o valor histórico, mas tem aqui o valor mercado, mas considera o valor histórico. Então, assim, eu vejo que tem algumas propostas que não condizem com a realidade na prática. E aí, quando
acontece de chegar uma autuação porque a DOI consta valor de mercado, vai dar desespero. Pois é. Não, assim, uma coisa que é bacana, e eu estou até vendo aí na tua fala, da Mata, e em alguns comentários, que é a questão do conhecimento do risco, que é a questão de você identificar e ser transparente com o cliente em relação ao risco. E até o CRC Beto fez um comentário aí que é muito das frases que eu uso, que não é ter a menor tributação, não é ter o menor tributo, é o melhor tributo, é a melhor economia, não a maior economia. Porque, na verdade, aqui custa. Né? O custo dessas tentativas tem sido muito caro. E o pior, cara, aí é que vem o pior, na minha opinião, é o pior. Tá? Aqueles que estão sendo desmascarados agora, na hora que estão fazendo os planejamentos com essas questões, juro, estão com vantagem. Porque aqueles que estão conseguindo fazer passar situações como essa vão amargar a resposta disso lá na fiscalização. Lá na fiscalização. O que vai acontecer a partir do terceiro ano até o oitavo. Normalmente, como no Rio, está acontecendo no sétimo ano. Agora, imagina você empilhar consectários moratórios de 7 anos com fato gerador lá atrás. Isso é impagável. Isso definitivamente é impagável. E a hora que isso acontecer, o cliente vai atrás de você. Não tem jeito. Não tem jeito. Bom, o Cleiton colocou assim, mas a decisão do município reconhecer a imunidade TBI com a VJ no contrato social vincula o município a respeitar a própria decisão? Se entender na fiscalização que houve uma fraude tributária, Cleiton, e houve, não vincula. Tá? Porque aí é uma questão, na verdade, não de aceitação de valor, mas de análise da legalidade do projeto. E te digo mais, o Cid colocou a questão da preocupação do tabelião quanto à solidariedade, os profissionais também podem ser responsabilizados dependendo do nível de envolvimento na fraude fiscal. Ninguém aqui é santo. Eu não sou. Definitivamente, eu não estou para a condição de beatificação. Estou longe disso. Mas a gente tem que aceitar riscos cuja vantagem seja equivalente ao próprio custo que eu estou tentando economizar. Ainda que, claro, com pênalti, óbvio. Então, assim, eu estou tentando economizar 3%. Se der errado, eu vou tomar 3% e pênalti, consectários moratórios. Aí eu tenho a análise desse risco. Matriz de risco. As pessoas têm que aprender a estudar matriz de risco no planejamento tributário e no planejamento sucessório. Não dá para eu tentar economizar 3% e arriscar 34% de ganho de capital. Mais os 3%. Mais os consectários moratórios. Isso é que não é saudável para a nossa profissão. Seja como advogado, seja como contador. Da Mata, meu irmão, bora, porque falta 1 minuto para começar a minha aula, na minha turma da Engenharia do Planejamento Sucessório, turma 2023-2, que é que está em andamento, caminhando para o final. Eu estou falando agora sobre passagem de cotas, por doação e também por alienação onerosa. E não se esqueçam que hoje, dia 25, terça-feira, se encerram as inscrições para a turma 2023-3, tá, pessoal? Quem ainda não fez a inscrição e quer conhecer o planejamento sucessório com uma seriedade um pouco maior do que aquela que o mercado está oferecendo, de quem faz isso muito antes do que as questões envolvendo AVJ, TBI, tema 796, ou como foi bom surfar essa onda, né? Mas quem tiver interesse de enxergar o planejamento sucessório com uma seriedade um pouco maior, ainda que com um custo sim maior para o cliente, tá? Então vai lá na minha bio, faz a inscrição e entra para a próxima turma da Engenharia do Planejamento Sucessório. Da Mata, meu irmão, obrigado aí, parabéns, cara. Eu tenho muito orgulho de você. Profissional que exerce já o planejamento sucessório, tá? Você está tocando esse barco, e eu sei que você está no grupo da Engenharia do Planejamento Sucessório para aprimorar, mas também para aprimorar as outras pessoas, né? Por isso é tão barato, porque você tem contribuído bastante para o nosso grupo, para os alunos. Tenho certeza que em breve nasce um professor aí também lançando seus próprios cursos, como tem acontecido com outros alunos, como a Ana Carolina Tedoldi, por exemplo, que até fez a gente botar um super recomendo, que recentemente palestrou comigo na Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, né? Também uma aluna da Engenharia do Planejamento Sucessório, que hoje já lança seus cursos, já tem as suas próprias turmas, e, cara, é isso, assim. Vamos todos juntos seguir para frente, mas com muita seriedade. Gente, da Mata, dá seu recado final aí, eu vou para aula. Pablo, eu espero que a gente possa ter ajudado um pouquinho a virar a chave na cabeça do pessoal, pensar fora da caixinha, né? Aquela visão holding 360, que eu acho que é muito importante para o trabalho de todo mundo. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, meu irmão. Um abraço a todos, galera. Quem não fez, já corre para a bio lá, faz a inscrição. Vejo vocês na turma, pessoal. Abraço. Fica com Deus.